ouça, Jesus. Aplauda-se, Jesus. Que é digno do seu louvor, da sua adoração. Glória a Deus. Obrigada, Deus. Amém. Pode se assentar, irmãos. Boa noite. Você que está nos acompanhando de casa também, seja bem-vindo a esse tempo de adoração. Nós estávamos vindo para cá e conversávamos no carro a respeito, a gente fazendo aquele exercício de conversar sobre as coisas que aconteceram no ano, né? As coisas boas, né? Mas as coisas boas muitas vezes vêm acompanhadas das ruins, das difíceis, das dificuldades, daquilo que precisou ser superado para se tornar coisa boa. Muitos desafios, coisas às vezes que a gente achou que não ia dar conta. Mas a gente olha para trás e diz, para alguns passou de ano. Passamos, vencemos, conseguimos. Algumas também a gente olha para trás e diz, não deu, não foi possível. Às vezes até a gente diz, não está mais entre nós. Não é verdade? E a gente chega às vezes ao final do ano, coração apertado, porque coisas ainda não aconteceram, situações ainda não se tornaram realidades, e isso aperta o coração, deixa a gente apreensivo, deixa a gente inquieto, às vezes com incerteza de como vai ser daqui para frente. E olhando para trás, a gente olha, esses últimos 3 anos foram muito difíceis, passamos por uma pandemia, crise econômica, mortes, luto, pessoas próximas, pessoas da família, ela está aí ainda presente, o vírus ainda está surgindo com força em alguns lugares. Incertezas políticas, né? Nós vivemos um clima difícil politicamente falando este ano, dos últimos anos também, porque com a pandemia isso se agravou, não é? Não só no Brasil, mas mundialmente falando, países em crise, países que a gente olhava e falava assim, eu quero ir lá um dia, quero viver lá, e a gente agora, não quero viver não, o negócio está feio lá, está melhor no Brasil, não é verdade? Crises surgindo, isso traz um sentimento muitas vezes de medo, apreensão, incerteza, e a gente não sabe como vai ser, e muitas vezes esses cenários nos assustam. Eu estava pedindo a Deus essa semana que me desse uma palavra para esse dia, para esse culto da virada. E a palavra que Deus colocava no meu coração era altar. Altar. Eu falava, mas tem tanto altar na Bíblia. Tem tantos lugares onde o altar ao Senhor aparece, o altares aparece, tanto para o Deus de Israel, quanto para deuses falsos. O altar, e essa palavra vinha até falando com o pastor Juliano na terça-feira, na nossa reunião de oração, eu falei, tem uma palavra, mas não sei aonde é, ele me deu várias possibilidades, ele falou, tem essa, eu falei, não foi nenhuma dessas, mas a palavra que veio é altar, e muitas vezes, quando a gente enfrenta dias difíceis, e a gente sempre vai enfrentar mesmo, Jesus mesmo disse, no mundo vocês vão ter aflições, no mundo vocês não vão escapar das dificuldades, dos dias ruins, dos dias maus, mas tem de bom ânimo. Ele avisou que teria dias ruins, ele avisou que teria dias maus, mas era para ter bom ânimo, porque ele venceu todas as coisas e ele nos dá a vitória. Paulo escreveu isso de forma triunfante, quando ele diz, graças a Deus, porque em Cristo Jesus, Deus sempre nos conduz em triunfo de vitória. Aleluia. E é assim que a gente deve olhar, mas muitas vezes essas coisas, esses cenários ruins, eles nos fazem, ou circunstâncias, situações, fazem com que altares de Deus na nossa vida são destruídos, ou são quebrados. Coisas importantes de Deus na nossa vida, muitas vezes, são desfeitas. Uma dor, uma crise pode às vezes abalar a gente, e a gente pode deixar de confiar em Deus. O altar da confiança é um deles, nós vamos ver isso. E altar é um lugar de sacrifício, né? No Antigo Testamento a gente vai ver os altares sendo sacrificado a Deus em forma de culto, em forma de adoração ao Deus. E eu queria chamar a sua atenção nesta noite para que altar é um lugar de encontro. Altar é um lugar de adoração, mas é lugar também de consagração. E nada mais oportuno que na virada
a gente olhe o altar do Senhor, não é? E diga: Senhor, aqui está a minha vida, eu consagro a minha vida para mais este ano na Tua presença. Nada mais oportuno que nesse momento a gente parar e reconhecer a Deus. É tão interessante porque, já eu vou falar onde está o tal do altar. Antes da queda, não precisava de altar. Antes da queda, Deus visitava Adão e Eva na viração do dia e tinha um encontro com eles. Tinha comunhão com eles. Havia plenitude, havia plena paz no Éden. Após a queda, o primeiro altar que a gente vê é quando Abel e Caim vão oferecer sacrifício para Deus. Não é um dia muito bom, coisas ruins vão acontecer ali, mas revela que após a queda e por causa do pecado, o homem tem que fazer um esforço muito grande para estar com o Senhor. Ele precisa levantar um altar, ele precisa prestar um sacrifício. Deus precisa agir naquele lugar, aceitar aquele sacrifício e receber a adoração. E então aí há um encontro. E o altar também, ele significa um lugar de referência. De referência. Onde há um altar, onde havia um altar, ali havia um lugar de referência. Este lugar é dedicado ao Senhor. E assim na Bíblia, a gente tem inúmeras situações que se apresentam como altar. O texto da nossa meditação, neste culto da virada, está em 1 Reis. Você está em casa, você pode acompanhar também. 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. 1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 30. E quando eu li esse texto, Deus trouxe ao meu coração o desejo de meditar sobre ele. Falei: é este texto, é este altar. E é uma história belíssima. É uma história de um confronto duríssimo, de um cenário extremamente difícil para aquela época. E aqui no versículo 30 de 1 Reis 18, Elias, este é o profeta que está neste lugar, neste texto, neste episódio da história bíblica. Então Elias disse a todo o povo, ele disse: aproximem-se de mim. E o povo aproximou-se, e Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. O nosso tema dessa virada, desse culto é restaurando o altar do Senhor para 2023. Mas já começa agora, né? Já começa em 2022. Mas é que para 2023 a gente de fato faça como Elias fez. Reparou. Botou em ordem o altar do Senhor que estava em ruínas, que estava quebrado, que estava destruído. E é interessante, por que Elias vai e restaura? Porque Israel vivia uma crise terrível. Israel estava debaixo do governo de um rei, chamado Acabe. Um rei que se corrompeu, abandonou o Senhor. Aliás, a Bíblia diz em 1 Reis 16, que foi o rei que mais ofendeu o Senhor. O rei que trouxe a ira do Senhor. Porque é um rei que corrompeu o seu coração, abandonando o Senhor e se tornando um rei idólatra a deuses falsos, como por exemplo a Baal. Acabe constituiu um casamento com uma mulher extremamente idólatra, Jezabel, e extremamente cruel, porque ela buscou exterminar, matar, acabar com todos os profetas do Senhor em Israel. No reino da Samaria, no reino de Israel, havia o reino do sul, o reino de Judá, era outro rei, o rei Asa. Mas aqui Acabe é daqueles reis que não fizeram aquilo que agrada ao Senhor, como a Bíblia diz. Pelo contrário, fez aquilo que é ruim, abandonou o Senhor.
E com isso, gerou uma desolação espiritual, uma crise espiritual, uma crise política. Era um governo corrupto, profetas corruptos, que se corromperam. É interessante que a Bíblia aqui nesse capítulo vai dizer que quando Elias desafia os profetas, ele diz: chama aqueles que comem da mesa de Jezabel. Ou seja, se corromperam, que eram sustentados por esse governo corrupto, e que só podiam falar aquilo que eles deixavam, isto é, perder a autoridade profética, e não podiam mais falar das coisas do Senhor. É nesse ambiente que Deus levanta Elias, para ser um instrumento poderoso nas suas mãos, para confrontar Acabe, para combater Jezabel, para confrontar o povo que havia se abandonado do Senhor. Pastor, final de ano, eu queria ouvir uma coisa assim, mais, né? Esse ano vai dar tudo certo. Aliás, é a musiquinha que se canta aí, né? Muita saúde para dar e vender, muito dinheiro no bolso. Mas, irmãos, o nosso cenário nos últimos anos não é favorável, não tem sido favorável. O que nós vivemos neste ano, há poucos dias, não é favorável. Crise de governo, crise de liderança, crise de autoridade. E estas coisas, e as nossas coisas também, pessoais, circunstâncias da vida, elas fazem com que o altar do Senhor, às vezes, na nossa vida, vai sendo quebrado, vai sendo destituído, vai deixando de ter o lugar de primazia. Por isso, restaurando o altar do Senhor em nós, na nossa vida, nas nossas coisas, na nossa casa, nos nossos negócios, para que a gente entre um novo ano certos em quem nós estamos firmados, e não nas incertezas, nas dúvidas, nos questionamentos, nos medos, nas inseguranças, na tristeza, mas sim restaurados e firmados no Senhor, amém? Eu queria aproveitar esta história do capítulo 18, que é uma história muito famosa, quando no Monte Carmelo lá vai Elias combater aqui esses 450, se não mais 400 profetas de Azerá, Deus adorado também por Jezabel, Baal, Deus que Acabe passou a adorar, inclusive construiu um templo para ele, olha só. E o primeiro altar que eu queria tirar como lição para nós nesta noite, em pouco tempo que eu tenho aqui, porque esse culto é para ser mais ligeiro. O primeiro altar é o altar da obediência. O altar da obediência. Capítulo 18 de 1 Reis, versículo 1 e 2. Deixa a sua Bíblia aberta aí. O negócio aqui já está no clima de fogos de artifício. Daqui a pouco está tudo bombando aqui. Não se incomode com a luz. Perceba que eu estou em clima de festa. Daqui a pouco tem ceia. Champanhe, essas coisas e tudo mais, né? Olha, 1 Reis 18 diz: depois de um longo tempo, no terceiro ano de seca, a palavra do Senhor veio a Elias: vai apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. E Elias foi. Irmãos, a Bíblia precisa ser lida também com um olho sensível, criativo. Por que tem alguns detalhes na Bíblia? Elias, simplesmente a Bíblia diz, Elias foi, veio a palavra do Senhor, e Elias obedeceu e foi. Primeiro, o altar que precisamos restaurar é a obediência ao Senhor. O altar da obediência. Elias não ia para férias, Elias não ia para a praia, Elias não ia para o resort, Elias estava indo, possivelmente, para a morte. Em Israel, em Samaria, havia uma mulher chamada Jezabel que estava exterminando os profetas. Versículo 4 do capítulo 18.
Elias estava indo para a morte, mas veio a palavra do Senhor, e ele foi, ele obedeceu. E por que esse altar é importante? Porque Jeremias mesmo escreveu no seu livro: enganoso é o coração do homem. Nosso coração nos engana, porque ele é corrupto, ele é suscetível ao pecado. E é importante restaurar o altar da obediência. Elias obedeceu. Jeremias disse: enganoso é o coração do homem. Ele não se corrompeu, ele se manteve íntegro. 450 profetas se corromperam, ele não. Tanto é que ele chega a dizer que ele é o único profeta, mas não era o único, ele não sabia. 7.000 profetas estavam escondidos, protegidos contra a morte que Jezabel estava promovendo. Irmão, obediência é sinônimo de honrar a Deus. Você entende isso? Obediência é difícil. É difícil. Filho obedecer pai, a gente obedecer a autoridade, a gente se submeter aos nossos líderes. É difícil. Enganoso é o nosso coração, ele é corrupto. Ele nos trai, ele nos põe em cilada. Esses dias conversando com o irmão, ele disse: pastor, essa semana aconteceu uma coisa interessante que desafiou a minha fé. Chegou para mim fazer a prestação de um serviço, e o serviço pagava muito bem, mas o serviço que eu tinha que fazer era algo que desonrava a Deus, e eu não aceitei o serviço. Que desafio, aprender a honrar a Deus através da obediência da sua palavra, dos valores que nós temos na palavra. E Elias obedeceu a palavra, não tinha Bíblia, tinha a palavra que Deus dava, a direção que Deus dava, a iluminação que Deus trazia, mas não tinha Bíblia igual nós temos. E Deus tinha os mandamentos, né? Os 10 mandamentos, mas não tinha a Bíblia como a gente tinha. Irmãos, o salmista foi muito feliz os salmistas quando disseram: eu guardei a palavra do Senhor no meu coração para não pecar contra ti. Ele ainda diz: lâmpada para os meus pés, ou a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, e luz que clareia o meu caminho. Nós precisamos restaurar em 2023 o altar da obediência, e da obediência de uma vida firmada nos valores da palavra de Deus, da nossa vida com Deus. Leia a Bíblia, leia mais a Bíblia, tenha tempos com o Senhor, sua vida devocional, pratique mais. Eu preciso, talvez você precise também, na minha casa precisa, talvez na sua precisa também. Restaure o altar da obediência. O segundo altar que eu quero meditar é o altar da confiança. Primeiro, da obediência. Vamos restaurar, dizer: Senhor, me ensina a ser obediente, submisso a Ti, Senhor. Me ajuda, me fortalece. O segundo altar é da confiança. O assunto desenrola aqui no texto, eu não tenho tempo para falar todo o texto, capítulo 18 é belíssimo. O assunto desenrola, e chega no momento onde Elias está diante do rei Acabe. Versículo 16, olha comigo. Então Obadias dirigiu-se a Acabe, passou-lhe a informação, e Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse-lhe: é você, perturbador de Israel? É você que causa confusão aqui? Veja, os 450 profetas perderam a autoridade profética. Deus já não falava mais através deles. E tudo que eles falavam era em acordo, de forma corrupta, com aqueles que lhes pagavam, que davam comida, Acabe e Jezabel. Agora, Elias vem com outra voz, com outra autoridade, e Acabe diz: é você que está perturbando as coisas aqui? Olha só, a confiança do profeta diante de um rei que foi extremamente poderoso naquela época. É que eu não tenho tempo para falar tudo de Acabe, mas foi um rei também que fez grandes coisas.
Não tenho perturbado Israel, versículo 18. Elias respondeu: mas você e a família de seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram aos Balaíns, aos ídolos. Aí, o que Elias faz? Vamos fazer o seguinte: cadê os seus profetas? Chama eles aí. Vamos levantar o altar aqui, vamos ver que Deus é mais poderoso, é mais forte. Elias confronta Acabe, Elias confronta os profetas, porque Elias confia no Deus a quem ele serve. É interessante, versículo 19, ele faz isso, olha. Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. E traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem à mesa de Jezabel. E assim aconteceu. E assim eles foram. E é interessante que o assunto desenrola, acontece tudo lá. Os profetas oferecem sacrifício a Baal e nada acontece, etc. E Elias, quando vai fazer o altar para o Senhor, a confiança dele era tal que ele manda molhar o altar por várias vezes. O altar fica encharcado. Olha que confiança. Não veio outra palavra no meu coração que não confiança. Como que o fogo vai pegar? Está molhado. Como que o fogo vai pegar na lenha? Está molhado. É ilógico. Mas Deus age na não lógica. Deus é o Deus dos impossíveis. E o fogo que Deus manda não é o nosso fogo. É o fogo do céu. É o fogo que queima, que muda, que transforma, que traz vida. Amém, irmãos? Amém. É diferente. E aqui é uma confiança. O profeta Elias não olhou os problemas, mas olhou o tamanho do Deus que ele servia. Ele já havia tido experiências tremendas com Deus. Ele já havia visto Deus agir de forma poderosa, amorosa, provedora no deserto. Quando ele foi para o deserto, foi alimentado por Deus. Quando ele está na casa da viúva em Sarepta, ele vê um milagre de Deus acontecendo, o poder de Deus se manifestando. Ele tem consciência do Deus a quem ele serve. Nós precisamos restaurar o altar da confiança, mesmo quando a gente tenta ou cambaleia ou quase vacila. A gente precisa recobrar a força, dizer: eu creio num Deus que é Senhor de todas as coisas, que governa sobre todas as coisas, que não perdeu o controle de todas as coisas, porque todas as coisas estão na mão dele. E confiança é sinônimo de fé no poder soberano de Deus. Nós precisamos restaurar o altar da confiança, amém? Quero convidar você e a mim a gente iniciar um ano dizendo assim: eu confio em Ti, eu espero em Ti, eu confio em Ti, Senhor. Uns confiam em carros, outros em cavalos, como diz o salmista. Nós porém, confiamos no Senhor que fez os céus e a terra. Esse é um grande desafio, são verdades que estão aqui, dia a dia da vida. Coisas simples às vezes nos fazem desobedecer. Coisas simples às vezes nos fazem duvidar e não confiar. E nós precisamos olhar e dizer: vem 2023, eu quero ser obediente. Eu quero viver debaixo da graça do Senhor. Eu quero aprender a viver os mandamentos do Senhor. Eu quero aprender a ser confiante no Senhor. E louvado seja o nome do Senhor, porque Ele nos dá força para isso. Terceira lição, ou terceiro altar para a gente restaurar, é o altar da oração. É o altar da oração. Vamos falar sério. Tem duas coisas que a gente crente às vezes pisa na bola. É a leitura da palavra e da oração. A gente não tem tempo. Não deu tempo. A gente tem desculpa para tudo. Não é verdade? A gente tem desculpa para tudo. Nós precisamos restaurar o altar da nossa oração, da oração diante do Senhor. É tão interessante que depois do desenrolar de tudo, Elias manda preparar o altar. Os profetas de Baal nada conseguiram.
ainda ele zomba, ele diz, viu, o Deus de vocês está com algum problema? Ele está no banheiro? Não pôde vir? Ele está viajando? Grita mais, quem sabe ele esteja dormindo? Uma soneca muito profunda. Eu gosto muito do salmista que diz, nós servimos a um Deus que tem olhos e vê, tem ouvidos e ouve, tem boca e fala. Mas os profetas falsos, os deuses falsos, nada fazem e nada podem. É interessante olhar que Elias, depois de tudo isso, ele vai orar ao Senhor. Olha só o versículo 18. Versículo 18, né? Na verdade não, versículo, deixa eu pegar aqui então. Aqui, versículo 36. É que eu estou pulando um pouco, viu, irmãos? O texto é muito longo. A hora do sacrifício, o profeta colocou-se na frente do altar e orou. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, e que sou Teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem Tua. Responde-me, ó Deus, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu és Senhor, ó Deus, e que fazes o coração deles voltar para Ti, e que fazes o coração deles voltar para Ti. Irmãos, o que a gente vê no mundo hoje, moderno, cristão, evangélico, é muita gente com muita autoridade determinando todas as coisas e Deus tem que fazer, acabou. Aqui não é assim. A confiança, a fé que Elias tinha em Deus, não o fez ser maior daquele que provê todas as coisas. Ele para diante do altar, ele podia dizer, agora eu ordeno que mande fogo do céu. Hoje a gente vê muito isso acontecendo. Ele diz, parou na frente do altar e orou. E ele diz, ó Senhor, sem Ti eu nada posso fazer. Ele diz, ó Senhor, se o Senhor não agir aqui, nós ficaremos envergonhados. Ó Senhor, se o Senhor não for à nossa frente esse ano. Ó Senhor, se o Senhor não agir nessa área na minha vida. Ó Senhor, tem misericórdia. Ó Senhor, escuta. Ó Senhor, vê se esses planos são Teus, se esses planos têm a ver com a Tua vontade. Ele para e ora, e o altar da oração precisa ser restaurado na nossa vida, porque altar é sinônimo de encontro, e oração é sinônimo de relacionamento. Nós precisamos voltar a orar mais, na nossa casa, com os nossos filhos. Eu não sei se esse é só o problema na minha casa, mas pode ser na sua também. Porque muitas vezes nós vamos nos acostumando, nós vamos trocando aquilo que não é tão urgente pelo urgente. Nós vamos trocando o que não é essencial. Nós vamos colocando como prioridade aquilo que não é essencial na nossa vida. Nós precisamos entender que a oração deve fazer parte da nossa vida, porque a oração, ela, diz um escritor, que ela realinha as nossas emoções. Ela põe em ordem o mundo interior. Ela põe em ordem. E ela, mais que isso, ela faz com que a gente passe a enxergar as circunstâncias da vida, não mais pela nossa ótica, porque nós estamos prostrados dizendo, ó Senhor, mas pela ótica de Deus. E a gente começa a olhar as coisas, não mais pelo nosso olhar, mas pelo olhar de Deus, e dizendo, Senhor, o que o Senhor tem para ir? O que o Senhor tem com isso? O que o Senhor quer com isso? A oração precisa ser restaurada, o altar da oração, assim como o da obediência e da confiança da oração na nossa vida. E a oração é lugar de encontro. Jesus no Getsêmani não foi para chorar. Ai pai, paizinho querido, o Senhor me deu um negócio muito difícil. Ele foi para ter um encontro. Às vezes o encontro é difícil. Às vezes o encontro é com choro.
Às vezes o encontro é com confronto, como Jacó no vale. Confrontou com o anjo de Deus, foi ferido na perna. Às vezes o encontro é com grito, de tentar entender a vontade de Deus e por que as coisas acontecem. Como Abacuque, que chega diante de Deus e clama a Deus, questiona a Deus, coloca Deus na parede. Deus simplesmente ouve ele e diz: um dia você vai entender, calma. Eu estou no controle. Ah, que angústia, que difícil. Mas esse lugar é lugar de encontro, mas a oração também é o lugar que abre a possibilidade do sobrenatural de Deus acontecer. É por isso que a gente precisa ir para o Senhor, para a oração, para ver Deus agir, para coisas extraordinárias acontecer. Ele ora e algo tremendo, sobrenatural acontece. Olha o versículo 38. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água que estava na valeta. Amém, irmãos? Essa é uma história longe de nós, mas é uma história que revela o Deus a quem servimos. Este encontro foi marcado pela presença de Deus, e a presença de Deus aqui foi fogo. Isso é sobrenatural, queimou tudo, acabou com tudo. A oração faz com que a gente experimente quem Deus é. Eu preciso de orar mais. Eu preciso orar mais. Algumas coisas têm tomado muito meu tempo, eu preciso orar mais. Talvez você precise restaurar esse altar, orar mais. Não importa a idade que você tem. Se é uma criança, se já temos o cabelinho branco. A oração, viu, Gabriel? A oração é o encontro que a gente tem com Deus. Viu, Gabriel? É o encontro que a gente tem com Deus. Como a gente encontra um amigo, a oração é isso. A gente está indo para um lugar para encontrar Deus. Ah, mas Deus está em todos os lugares. Mas quando a gente faz o altar, e a gente não precisa fazer um altar com pedra, essas coisas, o altar somos nós. Aonde a gente está e a gente busca o Senhor, aquele lugar é um lugar de encontro. E ali se torna o altar. E ali Deus se manifesta e conversa com a gente. Às vezes Ele não vai... nós não vamos ouvir uma voz, mas Ele vai falar aqui dentro. Vai falar aqui na nossa cabeça. A oração é fundamental. A oração é fundamental. E esse é o altar que nós precisamos restaurar. 1 João escreveu na sua carta em 1 João 5,14, ele diz: e esta é a confiança que temos, ao nos aproximarmos de Deus, ao fazermos o altar da oração, ao termos esse encontro com Deus, se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade dEle, Ele nos ouvirá. Eu me lembro, Gabriel, que quando eu era pastor lá em EP, tinha uma menininha assim, menor que você, assim, mais novinha que você. Ela chegou para mim e falou assim: pastor, ora para minha mamãe engravidar. Eu quero ter um outro irmão. Eu falei: então vamos orar. Peguei a mão dela, oramos. Aí eu falei: mas você ora na sua casa também. E ela encontrava, eu estou orando, hein, pastor? Eu vou ter uma irmãzinha. E eu falei: é isso aí, você vai ter. Deixa, né? Não falei nada com os pais, era só nós, era ovelha e pastor. Aí um dia ela chegou e falou assim: pastor, eu vou ter uma irmã. Falei: o pessoal trabalhou direitinho. Deus ouve a oração, irmãos. Por isso que o altar da oração é tão importante. Porque se nós nos aproximarmos de Deus, Ele ouve a nossa oração. E há coisas que tem a ver com a vontade dEle, que a gente vai pedir e não vai vir, não vai acontecer, porque está dentro de uma vontade soberana dEle.
Nós precisamos iniciar 2023 com o altar da oração restaurado. E por fim, eu queria convidar você e a nós a restaurar o altar da decisão. Obediência, confiança, oração e decisão. Há muitos altares que poderiam nesse texto ser abordados. Mas obediência, confiança, oração e decisão. Elias decidiu obedecer. Elias decidiu confiar. Elias decidiu orar sozinho, diante de 400 e não mais profetas. E ele decidiu enfrentar todos, na força do Senhor. Parece Davi, né? Davi tinha um exército, mas ele diz: eu vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos. Elias se tornou esse exemplo de restauração de Deus. E Elias desafiou o povo. Olha o versículo 21, voltando um pouquinho. Versículo 21. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se Baal é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. Até quando? Veja, Elias se volta para quem? Israel, que servia a Deus, que conhecia Deus. Até quando vocês vão ficar fazendo isso? Cambaleando, oscilando. Tome uma decisão, sirva ao Senhor, consagre ao Senhor a sua vida. Não espere o dia mau para buscar Ele, busque-o sempre. Nós também precisamos decidir quem está governando a nossa vida, ou que aspectos ou circunstâncias estão governando a nossa vida. Quem está no governo, de fato? Porque às vezes nós falhamos, assumimos o controle, ou não deixamos Deus reinar ou governar, ou Jesus reinar e governar da maneira como Ele deveria fazer e ser na nossa vida. Por isso o desafio nesta noite, neste último dia deste ano, de 2022, a gente restaurar altares tão importantes. Tem muitos altares, não é? Talvez você esteja pensando em alguns altares. Nós precisamos decidir lidar com coisas da nossa vida. Questões não resolvidas. Tem gente que diz: com o tempo. Mas continua lá. Amanhã, se der, eu revejo isso. Isso continua lá. Crises que não são resolvidas, não são lidadas. Perdão que não é liberado. A culpa não é minha. Mas não foi isso que Jesus ensinou. Talvez Pedro até tivesse tentando entender se era bem isso ou não. Mas Jesus disse: não é assim não. Perdoa 70 vezes 7. Não dá para fazer isso. Isso é muito gigante. Não tem como escapar disso. Perdoa. Recomece. Reconstrua a história. Feridas que não são tratadas porque não permite que, de fato, o Espírito Santo possa ministrar. Pecados que não são renunciados. E nem abandonados. Nós precisamos aprender a decidir. Elias confronta o povo dizendo: decidam que lado vocês vão ficar. Restaure, conserte-se, arrepende-se, voltem. Essa é a ideia. Nós precisamos tomar uma decisão de consagrar ou de reconsagrar nossa vida ao Senhor. Hoje. A palavra altar é muito significativa na Bíblia. Porque é o lugar de encontro com Deus. É o lugar de encontro na nossa vida com Deus.
Nós precisamos tomar a decisão de permitir o governo de Jesus na nossa vida, como Senhor e Salvador. Muitos querem seguir Jesus de longe, mas Ele quer ser Senhor e Salvador da nossa vida. Muitos gostam de ouvir falar sobre Jesus, mas muitos não querem se render a Ele como Senhor e Salvador e deixar os altares dos falsos deuses, dos ídolos, dos vícios, da idolatria. E esse é o desafio para mim e para você: abandonar e seguir somente o Senhor. Amém? Grande desafio é esse. Você precisa de uma decisão de fé para fazer isso. Nós precisamos tomar a decisão de sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus na nossa vida. Por isso precisamos iniciar 2023 com o altar da decisão restaurado. O que você precisa decidir hoje? E o que você decide hoje muda a tua história. Porque quando você faz de Jesus o Senhor da sua vida, você muda a trajetória da sua história nessa terra, mas muito mais que isso, você muda a trajetória da sua vida pós ela. Porque Ele veio trazer vida e nos dá a vida eterna. Irmãos, Jesus restaurou o altar do Senhor, por nós e para nós. O altar dele foi a cruz. Quando ele foi levantado no madeiro, ele levantou um altar para Deus, de adoração a Deus, de obediência a Deus, de confiança em Deus. E o sacrifício que foi oferecido nesse altar, assim como no passado, foi o seu próprio corpo, como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, como o Cordeiro de Deus perfeito, que veio trazer a vida, e a vida em abundância. Jesus restaurou o altar para que eu e você pudéssemos desfrutar da plena paz e do pleno relacionamento com Deus. E que não seja diferente nesse novo ano, com os altares de Deus restaurados na nossa vida, com o altar do Senhor restaurado em nós. Hebreus 10 terminando diz: por sua morte. Hebreus 10, 20 diz: por sua morte. Falando de Jesus. Jesus abriu um caminho novo e vivo, através da cortina que leva ao lugar santíssimo. Ele estava falando do templo. Ou seja, o véu se rasgou. Não tem mais sacerdote, não tem mais ninguém que possa impedir, quando está em Cristo, você de chegar a Deus. A sua vida se torna um altar. Se você está no trabalho, ali está o altar de Deus. Se você está em casa, ali está o altar de Deus. Se você está praticando esporte, ali está o altar de Deus. Se você está onde você estiver, ali está o altar de Deus. Porque o altar de Deus foi construído em nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Porque Jesus, com a sua morte, abriu um novo caminho, Ele pagou o preço. E Ele diz: e uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, entremos com coração sincero e plena confiança, pois a nossa consciência culpada foi purificada, e o nosso corpo lavado com água pura. E Ele diz: apeguemo-nos firmemente, sem vacilar. Olha a confiança aqui. A esperança que professamos. A esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. Queridos, eu desejo a você um feliz ano novo, um ano abençoado, um ano cheio da presença, do altar, do encontro, de obediência, de confiança, de oração, de tomadas de decisões, que mudam a nossa história, que mudam a nossa vida com Deus, mas mudam a nossa vida com a gente mesmo. Que muda a nossa vida com o outro. Esse é o grande desafio
de Deus para o nosso coração: restaurar o altar do Senhor. Que Jesus nos abençoe, amém? E que os altares que precisam ser restaurados possam ser